Mais uma vez, graça e paz, igreja. Amém. Bom, queridos, vamos então para a palavra do Senhor nesta noite. E hoje à noite eu queria falar sobre o seguinte tema: a autoridade legal por meio do corpo. A autoridade legal, no sentido de legalidade, de autoridade. A autoridade legal por meio do corpo. E nós vamos ver nessa ministração esse assunto em relação ao homem, eu e você, homem no sentido geral, homem, mulher, ser humano. Nós vamos ver em relação a Jesus e nós vamos ver esse assunto em relação ao diabo e seus demônios. Como é que funciona essa autoridade legal através do nosso corpo? E não vou falar aqui sobre narcisismo. Narcisismo todos nós temos um pouco. Eu quero falar sobre o corpo como morada do Espírito Santo. Eu quero falar do corpo como templo do Espírito Santo. E aí sim nós temos legalidade. Amém? Vocês estão comigo aqui? Mas vamos lá. A autoridade legal por meio do corpo. Veremos neste assunto em relação ao homem, a Jesus, ao diabo e seus demônios. Já dizendo a você, qualquer ser que não tenha um corpo de carne e osso está severamente limitado nas suas ações. Vou dizer de novo, qualquer ser que não tenha um corpo de carne e osso está muito, mas severamente limitado naquilo que pode fazer nas suas ações. Então, vamos falar primeiro sobre o homem. Sobre o homem. O que é o homem? O que somos nós? Porque muita gente parece não saber, né? Parece não saber. Então agora sim nós vamos para a Bíblia. Eu vou passar por alguns textos bíblicos, mas o primeiro deles está em Gênesis, lá no começo. Aliás, o Gênesis, o começo, a criação, né? Gênesis no capítulo 1, versículos de 26 até o versículo 28. Gênesis, pode se manter sentado mesmo. Gênesis 1, 26 a 28. Está escrito: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, guarda esta palavra, domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, guarda a palavra sujeitai-a, e novamente, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós vimos aqui que quando Deus fez o homem, Ele formou o homem e formou a mulher. E Ele disse: agora vocês dominem sobre todas as coisas, sobre os répteis, as aves, sobre as plantas, os reinos, animal, vegetal. Vocês dominem. Quando Ele cria a mulher, Ele diz: vocês encham a terra, multipliquem. Aqui já tem a resposta, né? Porque antigamente, na época do rádio, eu recebia muitas perguntas, e uma delas até para aqueles que acham que o sexo só aconteceu depois que o homem pecou, e que fazer sexo é pecado, é uma coisa suja, e porque o homem pecou, aí agora o sexo apareceu. Não, aqui nós vemos aqui o seguinte: quando o Senhor diz, e não havia pecado ainda, o homem não tinha sido enganado ainda, Ele diz: multiplicai-vos e enchei a... Como é que um homem e uma mulher enche a terra? Como é que multiplica? É um olhando para o outro e rindo? Não, é fazendo sexo. Só que dentro do relacionamento abençoado por Deus, porque fora disso, o sexo é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que tem que ser com a pessoa certa, dentro de uma relação abençoada por Deus. Fora disso, é proibido.
é pecado, ok? Então ele diz, façam isso, encham a terra, e depois sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo. Deus fez o homem e a mulher para dominar, para governar, para sujeitar todas as coisas, mas para isso ele deu um corpo. Ele fez lá o bonequinho de barro. Isso é muito tão criticado nas universidades, nos TCCs da vida por aí. Isso é tão criticado. A Bíblia é para se entender pela fé, é para aceitar pela fé, não é pela axiologia dos intelectualoides da terra, é pela fé. Deus fez lá o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas. Quando ele sopra, ele coloca dentro do homem a sua própria essência, o Espírito de Deus dentro de cada um de nós, e o corpo passou a existir, passou a andar, passou a falar, passou a se mexer, passou a se alimentar, passou a trabalhar, passou a produzir filhos, passou a fazer tudo que a gente faz, até que ele fosse contaminado pelo pecado, que nós falaremos disso daqui a pouco. Então, primeiro, sobre o homem, vou dizer de novo, qualquer ser que não tenha um corpo de carne e osso, está severamente limitado às suas ações, e nós vamos ver isso com o diabo e seus demônios daqui a pouco. Então, sobre o homem, fomos feitos para dominar, né? Não é dominar no sentido de aquela coisa, quer saber quem é alguém, dê autoridades. Não é isso aí não. Não é isso não. É dominar sobre todas as coisas dentro. Está falando para homem e para mulher. Também não está falando aqui que Deus fez o homem para dominar, humilhar a sua mulher, os seus filhos. É para dominar as coisas no sentido de que recebeu de Deus esta delegação, recebeu de Deus esta autoridade para delegar sobre tudo que tem sobre a terra. Só que aqui, quando Deus falou, foi para um homem, para uma mulher, para um casal que não tinha pecados, que não havia um pecado ainda. Depois que entra o pecado, tudo é contaminado. O pecado é como um pouquinho de fermento que você coloca. Pegue 50 quilos de farinha de trigo e coloque lá 1 quilo de fermento, que você vai ver, 50 para 1 é uma diferença imensa, mas você vai ver o que é que 1 quilo de fermento pode fazer em 50, em 100 quilos de farinha. Ele vai levedar toda a massa. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. O pecado entrou lá em um casal, Adão e Eva, né? E contaminou toda a raça humana. Então, é o homem sem pecado. Mas e aí agora? Por que a gente não domina? Por que a gente não tem mais autoridade para nada? Calma, você vai entender isso, que o novo homem em Cristo é outra história. Vamos lá então. Já falei sobre o homem, quero falar sobre Jesus. Você sabia que Jesus teve que ter um corpo físico? Ele precisou nascer aqui, ter uma família aqui e representar o Pai aqui na terra para fazer o que ele fez? Interessante isso, né? Jesus teve que ter um corpo físico de carne e osso. Nascer aqui na terra, ter um pai da terra, uma mãe da terra, irmãos da terra, viver aqui na terra, para que lá na frente acontecesse com ele a autoridade que ele iria receber para fazer o que fez, até o ponto de dizer, está consumado. Como que se deu a entrada de Jesus na terra? Vamos para a Bíblia de novo? Sua entrada na esfera humana, na terra. Há uma parte na Bíblia que muita gente não entende ou não interpreta desta maneira, mas eu queria que você nessa noite entendesse o que eu estou lhes pregando a palavra, e depois pessoas que vão me ouvir pela internet, porque esse vídeo vai longe, então entendam isto, como é que Jesus entrou na esfera terrena, aqui entre nós os homens. João no capítulo 10, versículos 1 e 2, eu vou ler só o 1 e o 2, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral, em outras partes está aprisco, mas aqui eu gosto dessa expressão,
a porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quando a Bíblia está falando de curral aqui, a gente pode entender como o mundo, a terra, aonde eu estou, o Adriano está, o José está, a Eliana está, aonde as pessoas estão. É o curral. Se nós somos considerados ovelhas, o curral de Deus é aqui na terra. Como Jesus entraria nesse curral onde estava a criação de Deus, o homem criado por Deus, a mulher criada por Deus, estava num curral sob o domínio do mal? Como é que Jesus agora tinha que entrar nesse curral? Ele entrou pela porta. E que porta foi essa? Através do nascimento, através de um ser humano. Porque a Bíblia diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus, mas humilhou-se tomando a forma de homem, de servo, e se humilhou e veio ficar aqui entre nós. Então, quem entra pela porta do curral, ele é o pastor. Aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus nasceu lá em Belém. Agora daqui um mês nós vamos ver aí celebrar o Natal, embora se celebra de forma tão corrompida, né? O Natal não se fala em Jesus, se fala em um personagem que não está na Bíblia. Mas deixa para lá, não é sobre isso que quero falar. Jesus entrou pela porta do nascimento na terra. Agora observe isso, mesmo sendo filho de Deus, tendo nascido aqui, tendo um corpo físico aqui, ele não fez absolutamente nada até que fosse ungido publicamente por Deus. Agora eu quero, pelo amor de Deus, prende atenção aqui, mesmo ele sendo filho de Deus, tendo nascido aqui, né, tendo um corpo físico, uma família aqui, tá aqui na terra, ele não fez nada durante 30 anos, até que ele foi ungido por Deus publicamente. Isso é muito interessante. Durante 30 anos, ele viveu como filho do homem. Ele viveu como filho de José, o carpinteiro. Aliás, herdou do seu pai a profissão de carpinteiro, né? Carpinteiro. Ele viveu aqui se espelhando humanamente nos pais. Em Maria, a mãe, em José, o pai, copiando a arte de carpintaria, obedecendo sua mãe. Ele viveu assim durante 30 anos. Ele não podia fazer nada ainda, porque ainda não tinha se manifestado como filho de Deus. Isto é profundo, você vai entender isso daqui para frente. Como é que aconteceu um start? É filho do homem, José, Maria, mas é filho de Deus. Como é que a chave foi virada? Porque você nunca parou para pensar que durante 30 anos Jesus não curou cego, Jesus não ressuscitou ninguém, Jesus não fez absolutamente nenhum milagre. Existem umas histórias que não estão na Bíblia e são contos, não são verdade, né? Eu já ouvi isso no passado. Dizia assim: olha, Jesus, quando ele era criança, sabe o que ele fazia? Talvez você não tenha ouvido essa história. Isso não está na Bíblia, isso não é verdade. Mas que Jesus era uma criança diferente e ele fazia passarinho de barro e depois ele soprava e o passarinho voava. Isso não está na Bíblia. Isso é conversa. Ele era uma criança normal como qualquer outra criança. Só tem um fato dele com 12 anos lá em Jerusalém, no meio dos doutores. Mas tirando isso, que aliás ele era tão comum que Maria e José esqueceram ele lá. Eu já falei sobre isso aqui, né? Vão para a festa em Jerusalém e esquecem e vão lembrar dele 3 dias depois. Isso também serve para você que fala assim: ai meu Deus, eu esqueci o menino. Calma, Maria também fez isso, pior do que você. Ela 3 dias depois foi que ela lembrou. Tudo isso tem um significado na Bíblia, 3 dias, tal, morte, ressurreição, mas não vamos entrar nisso. Quando foi que mudou a coisa? Jesus com 30 anos. Está lá o primo dele, João, filho de Isabel, está lá batizando as pessoas. Quem ele olha, quem vem lá? Aquele que ele disse:
eu vos batizo com água, mas depois de mim vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, do qual eu não sou digno de sequer desatar as sandálias dos seus pés. Ele olha lá e quem é que vem? O primo. Quem é que vem? Jesus. Entra nas águas e pede para ser batizado. João, reconhecendo a autoridade dele, disse: olha, eu que preciso ser batizado. E ele diz: não, me batize. Ele batiza. Lucas 3:21. Olha o que acontece. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Estão comigo aqui? Todo o povo se batizava, então sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E aí o Espírito de Deus, em forma corpórea de uma pomba, o céu se abriu e ouviu-se uma voz: esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Até então não se tinha ouvido nada, Deus não tinha falado audivelmente para ninguém, mas naquela hora estava ali uma chave estava sendo virada. Agora Deus diz: esse aí que vocês conhecem como carpinteiro, que vocês conhecem como filho da Dona Maria, como filho do seu José, esse é o meu filho, em quem eu tenho grande prazer nele. Olha só, aí as coisas mudam. Jesus é levado, impelido pelo Espírito para o deserto, e é tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, vocês conhecem a história, e ele vence Satanás através da palavra. Lucas no capítulo 4, um capítulo à frente, no versículos 18 e 19, aí o Senhor declara o que aconteceu. Ele declara, Lucas 4, 18 e 19, ele diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. O que ele fez? Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar todos os contritos de coração, e mais ainda, a proclamar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Agora ele diz, depois daquele episódio, o Espírito do Senhor, aliás, cumprindo uma profecia de Isaías, que já tinha profetizado há 700 anos atrás, mais ou menos. Agora ele diz isso: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Aí nós vamos começar a entender que é importante ter um corpo, mas o corpo tem que receber a descarga de poder através do Espírito Santo de Deus, tem que receber unção. Não é qualquer corpo que ordena, não é qualquer corpo que comanda no mundo espiritual, não é qualquer corpo, é um corpo ungido pelo Espírito Santo de Deus, assim como foi com Davi. Ele era simples pastorzinho de ovelha, um moço, jovenzinho, cuidando das ovelhas, mas quando o óleo da unção foi derramado sobre ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, não, lá no Velho Testamento não usa o termo Espírito Santo, mas Espírito do Senhor, que era o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apoderou sobre Davi, e depois disso, o que acontece? Vem um urso e ele rasga, vem um leão e ele mata, vem um gigante e ele o mata, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então agora com Jesus, depois de 30 anos, sendo batizado no Rio Jordão, não porque tivesse pecado, mas para dizer, eu fiz, então vocês precisam fazer também. Agora fama e milagres, agora era possível. Agora era possível. Por que Jesus não fez isso antes? Porque ainda não podia, ainda não era a hora, ainda não era a hora. Mas agora fama, milagres, isto era possível. Lucas 4,14 nos diz isso. Então diz assim: então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Pronto, agora Jesus estava como Filho de Deus, capacitado para fazer o que ele veio fazer. Ele chega lá
naquele tanque de Betesda, e tem um homem lá há 38 anos. Há 38 anos. Por que ele não fez isso antes? Porque não era a hora. Era o filho do homem. Ainda não tinha sido ungido pelo Espírito de Deus. Aí ele chega lá e diz, algumas traduções diz que Jesus perguntou, queres ficar são? Mas a tradução original diz o seguinte, Jesus chega para ele e falou, você vai ficar são. Aí ele começa com coisa de homem, coisa nossa, não posso, não dá, eu quero muito, é isso que eu quero, mas quando eu penso, vem o outro na minha frente e eu nunca consigo. E ele está lá, 38 anos. Aí Jesus diz, levanta. Que autoridade, né? Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas quando ele disse levanta, ele disse numa autoridade, num corpo cheio da unção, numa voz cheia da unção, tão grande que se fosse outra pessoa que tivesse dito àquele homem, ele certamente diria, como levantar? Como? Se eu estou há 38 anos tentando aqui me mexer e não consigo, e você está mandando eu levantar? Mas quando Jesus diz para ele, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, ele diz com tanta verdade, com tanta autoridade, com tanto poder, que aquele homem, todo o pessimismo dele, de dizer eu não consigo, porque outro vai na minha frente, ele sequer questionou. Quando ele ouviu a palavra levanta, ele levantou de um pulo só, e ele pega a cama e vai para casa, e era um dia de sábado, e ele é questionado pelos judeus, e o homem fica, sábado, eu prefiro ficar doente ou ser curado? Ele preferiu ser curado, e ele vai para casa, e as pessoas perguntam, quem fez isso com você? E ele diz, não sei, não conheço ele. Eu nem sei quem é que fez isso comigo, nunca vi aquele homem, mas ele fez, ele mandou eu levantar e eu estou indo para casa. Autoridade em Jesus. Será que ele nos deu essa autoridade? Vamos ver, daqui a pouco. Então, veja só, e assim ia, entrando em Jericó, tinha lá o cego. Agora não era mais o carpinteiro, filho do seu José, agora era o filho de Deus. E aí está lá o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para a multidão que critica o pobre cego, manda chamá-lo e pergunta, o que você quer? Ele disse, eu quero ver, então veja. Mas antes ele disse, a tua fé te salvou. Curar pessoas é importante, mas o mais importante é a tua salvação. E assim vai, ele entra em Naim e vem uma mulher chorando porque tinha um único filho e ele tinha morrido, e aquela mulher chorava com razão, porque era o sustento da sua casa, era o seu filho, era o único filho, e as pessoas choravam com ela. Mas sabe a pior hora que existe? Você vai no velório, você está ali, eu vejo as pessoas passar a mão na cabeça do morto, eu vejo elas pegar na mão do morto, eu vejo até gente beijar o morto, mas na hora que sai, que aquele carrinho da última viagem daquele corpo, que foi uma pessoa um dia, quando aquele carrinho chega, e quando desce ali, aquele trajeto até chegar na cova é o pior, porque ali é o cordão umbilical cortado, você sabe que nunca mais vai ver a pessoa, então qualquer um chora, e aquela mulher estava vivendo esse momento, o seu filho já estava indo, levando, e Jesus estava entrando na cidade, a morte estava saindo para ir para o cemitério, Jesus estava entrando, e quando ele entra na autoridade que ninguém jamais pôde ter, ele diz, por que choras, mulher? Oh meu Deus, por que choras, mulher? Que pergunta é essa? Só ele podia fazer aquela pergunta. Eu e você, se não tivéssemos cheio da graça e da unção de Deus, ficaríamos calados e diríamos, ela tem razão, era o único filho, e agora vamos chorar junto com ela. Mas Jesus não chorou junto com ela, ele diz, por que choras, mulher? E antes que ela questionasse ou respondesse por quê, ele vai até o morto, toca lá naquele esquife e diz, rapaz, Deus não chama defunto, ele chama gente viva. Ele diz, moço, levante-se. E o morto abre os olhos, ele ressuscita aquele rapaz, pega pela mão. E aí, como que dissesse? Por que eu perguntei? Sabe por que eu perguntei? Porque você estava chorando? É porque eu sou a vida, aleluia. Eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Você não imagina aquela mulher voltando para casa,
com o seu menino, com o seu filho, e todo mundo dizendo: ah, que coisa, olha que coisa maravilhosa. E o que falar de Lázaro? O que falar de tanto? E o que falar de Pedro? Era uma coisa mais simples. Jesus entra na casa de Pedro e a sogra dele está com febre, e Jesus vai lá e cura. Aliás, tem uns engraçadinhos que dizem que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele. Eu acho que não é isso, mas ele foi lá e curou a sogra. Então ele agora estava capacitado para fazer essas coisas pelo poder do Espírito Santo de Deus, e sua fama se espalhava, corria por todas as terras em redor. Pois bem, eu já falei sobre o corpo do homem, eu já falei sobre o corpo de Jesus, carne e osso, durante 30 anos, e depois por mais 3 anos apenas, como Filho de Deus em ação aqui na terra. Vamos falar um pouquinho sobre o capiroto. Vamos falar um pouquinho sobre o diabo, né? No mesmo capítulo 10, no versículo 10 de João, Jesus disse: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Roubar, tríplice ação. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. Agora se liga aqui. Ele, Satanás, e seus demônios não tem, escuta que eu vou te falar em nome de Jesus, não tem legalidade aqui. Eles são imigrantes ilegais, não têm corpos físicos. Vou dizer de novo: o diabo e seus demônios, eles não têm corpos físicos, eles precisam de usar corpos. Falamos já sobre isso. Eles são como imigrantes ilegais. O que acontece com o imigrante ilegal? Vamos pegar um exemplo. Você é brasileiro e você paga lá para um camarada daqueles, coiote, parece que é isso que chama, que leva as pessoas para os Estados Unidos, para outros países. Você entrou nos Estados Unidos ilegalmente e você está morando lá, mas você não tem cidadania americana, você não tem documento americano, você é um imigrante ilegal, e você vai vivendo lá, tentando. Aí você vai morar num prédio, de repente você descobre que o vizinho do apartamento de lado é do FBI, é uma autoridade americana, e se ele descobrir que você está lá ilegalmente, ele vai entregar você às autoridades. O que uma pessoa faria? Mudaria do prédio. Fala: vamos embora. Sujou, né? Sujou. O vizinho aqui é autoridade, é do governo. E se ele souber que eu sou brasileiro e estou aqui ilegalmente, ele vai me entregar. O imigrante vive assim, o imigrante ilegal, ele vive fugindo. Vem lá a viatura, ele se esconde. Ele está sempre fugindo. Ele está tentando levar a vida, dar o golpe de alguma forma, para poder se manter no país. Isso acontece com o diabo e seus demônios na terra. Entenda que nós chegamos na terra por legalidade, com um corpo. Deus fez um corpo para nós, é a nossa identidade. Nascemos aqui, temos corpo, carne, sangue e ossos, corpos, fibras. Nós temos veias, artérias, bilhões de células. Nós moramos aqui e recebemos a essência de Deus em nós. Jesus também, da mesma forma. Mas Satanás e os demônios não. Eles vieram de que forma? De forma ilegal. Então, eles precisam possuir o corpo de alguém. Mas antes, porém, de onde vem o poder do diabo? Dos seus demônios. De onde vem? Você já parou para pensar nisso? Eles tiram de pessoas más, corrompidas pelo pecado. Elas alimentam, é a serpente que se alimenta do pó da terra, que está lá em Gênesis. Então e essas coisas alimentam Satanás. Os crimes, as corrupções, os roubos, a corrupção na política, a corrupção nos negócios.
Isso alimenta Satanás. Pessoas más, a gente vê coisas que a gente fala, meu Deus, como é que uma pessoa pode fazer isso? Como é que uma mãe pode envenenar os 3 filhos de uma vez para ficar com um homem, para os meninos não atrapalhar? Meu Deus, como é que pode uma mulher matar o marido, picotar, colocar no freezer? Como é que pode isso? Nós ficamos assim, meu Deus, como é que pode? Essas pessoas más, quando fazem isso, o corpo delas está sendo possuído por demônios. E porque quando eu falo sobre isto, quando vai e cai lá na força policial, eles não veem dessa forma, mas, a não ser que eles tenham discernimento bíblico. Nossa, como essa pessoa é má que fez isso. Você sabia que muitos dos que fazem isso, depois sequer lembram direito que fizeram isso, porque estavam possuídas? É um negócio absurdo. Então, aí eles precisam, o diabo e seus demônios precisam de quê? Possuir um corpo de alguém, até de animais. Como assim, pastor? Ele não possuiu o corpo da serpente? A serpente não era como qualquer outro animal, feita por Deus, criada por Deus. Mas Satanás usou o corpo da serpente para enganar Eva. Então pode acontecer. Você pode usar o corpo de um cachorro. Eu já falei aqui de cachorro endemoniado, né? E cachorro endemoniado, porque eu não tenho medo de cachorro, mas eu fico meio ligado quando eu chego no canto e tem um cachorro. Tem cachorro endemoniado. Eles precisam de um corpo. Precisam de um corpo. E repito o que eu já disse a você. Eles não têm cidadania aqui. São ilegais e sabem disto. Comigo aqui. O diabo, os demônios, sabem que não tem legalidade aqui. Eles sabem. Não fica achando que eles, eu entrei porque eu estava enganado. Não, eles sabem que eles não têm legalidade. Veja só, na Bíblia, o que um demônio disse a Jesus, e veja o poder da palavra de Jesus. Comigo aqui, amém? Vejam o que um demônio disse a Jesus e veja o poder da palavra de Jesus. Está onde? Está em Lucas também no capítulo 4, versículos de 31 a 37. Eu vou ler essa história para você rapidamente. Lucas 4, 31 a 37. Só que aqui eles pegaram Jesus já debaixo da unção. Vamos lá então. Lucas 4, 31 a 37 diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem, escute, que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E olha o que Jesus diz. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio um espanto sobre todos, e falavam uns com os outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Está entendendo? O demônio sabe quem está cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Agora não era o carpinteiro, agora não era o filho do seu José, não era o filho do homem da terra, agora era o filho de Deus. E os demônios disseram, o demônio disse: eu sei quem é você, eu conheço você, você veio aqui para nos destruir. Jesus não fica batendo papo com o demônio, simplesmente mandou ele sair daquele homem. O homem vai ao chão e o demônio sai, e as pessoas ficam: que autoridade é essa? Porque até então os demônios arrebentavam com a vida das pessoas, ninguém tinha autoridade para repreender demônios, mas aí de repente chega alguém que com uma palavra leva aquele homem para o chão e o demônio sai disso. Aí eu vou dizer a você, é por isso, meu irmão, que Deus quer habitar no teu corpo, em você e em mim, e nós temos base bíblica para dizer isto. Veja o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe:
se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Olha só, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. Faremos nele morada. O Senhor está dizendo: eu vou vir para o teu corpo e eu vou fazer morada através da minha essência, que nós conhecemos como Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fazer morada, olha que coisa maravilhosa, né? Para a gente começar a concluir. Pois é, entenda isso: o inimigo sabe de seus limites, mas seu papel é enganar e fazer com que eu e você ache que ele pode agir contra nosso corpo. De que forma? Ficando doente, depressivo, desanimado, ocupado, danificando o corpo, aí pensando até em destruir, tirar a vida. Vocês já pararam para pensar que um dos papéis do diabo, mais do que nunca nos dias de hoje, vem contra o corpo? Porque ele sabe que nós temos a autoridade no corpo. Vem contra o corpo. Milhares. Essa semana mesmo uma moça tão linda, meu Deus do céu, que precisava mais no corpo dela para ela ficar mais linda. Ela achou que os joelhos dela tava gordo. Vai fazer uma lipo no joelho, o que aconteceu? Morreu. Acabou. Eu olho para uma moça daquela e eu falo: meu Deus, que desperdício. Uma pessoa nova, um corpo lindo, podia construir uma família, 29 anos, podia construir uma família, ter uma vida pela frente, servir a Deus, pregar a palavra, ser um instrumento de Deus. O que vai acontecer com o corpo dela agora? Vai ser enterrado, acabou, não existe mais. O joelho dela agora, ou gordo ou magro, vai virar pó. Não tem mais. Então as pessoas estão insatisfeitas, querendo mudar. Agora está essa onda agora de harmonização, mexendo com o corpo. Pichado de cima a baixo, tatuagem que não tem mais lugar para fazer tatuagem. Deturpando. Colocando uma roupa rasgada na pessoa, deturpando o corpo da mulher. Expondo o corpo da mulher. Para pensar que o ataque do inimigo é contra o corpo, que vai, claro, vai refletir na alma e no espírito, mas primeiro vem no corpo. Por isso que eu digo aos irmãos: não compre, não aceite esses enlatados, que é porque a estrela da novela está usando, porque não sei quem do filme está usando. Deixa usar, mas você, o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você tem que cuidar dele, zelar dele. Você tem que cuidar do teu cabelo com decência e ordem. Você tem que vestir roupas decentes. Você tem que cuidar da saúde do teu corpo, que é a morada da alma e do Espírito. E se você destruir, aonde é que eles vão morar? Aliás, a Bíblia diz: vós sois o templo. Será que vocês não sabem, disse Paulo, que vocês são o templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo do Espírito que é você, Deus mesmo destruirá. Então tem que cuidar do corpo com respeito, com muito respeito. Inventaram uma moda que eu ponho e eu fico minha roupa fica toda torta. Não vista. A moda do cabelo agora está todo mundo fazendo assim. Não faz. Eu corto meu cabelo há décadas desse jeito. É cafona, com muita honra. Com muita honra. Pastor, por que você não muda o corte do cabelo? Porque agora a tendência agora eu não vivo por tendência, eu vivo por aquilo que eu aprendi na palavra, ter decência e ter ordem, e zelar daquilo que não é meu, é o corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pois o ataque é contra o corpo. Tudo que o diabo quer é que você fique doente. Porque gente doente vai pregar como? Vai andar como? Então ficar doente é o interesse dele.
Mas a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Mas o diabo não quer que você saiba disto. Ele quer que você imagine que você vai ficar doente e que você tem que guardar o dinheiro. Não pode dar dízimo, não pode dar oferta. Guarda o dinheiro, porque ele diz a você: e se amanhã você ficar doente? E olha, irmãos, porque Deus é o Senhor, e cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar de você. Se o Espírito de Deus estiver sobre você, a seta vem por um caminho, volta por 7 caminhos. Aleluia. Então ficar doente é uma seta do inimigo. Pode vir através de uma seta mandada, e pode vir através de você não cuidar do corpo, que é o templo do Espírito de Deus. Não cuida, não come direito, não bebe água direito, porque é mais gostoso tomar refrigerante do que água, né? A água não tem sabor, refrigerante é docinho. É muito mais gostoso se empanturrar de salgadinho do que comer uma barra de feita por Deus. Em vez de você comer um salgadinho, coma um que Deus fez. Eu vou te dar uma dica. Coma uma que tudo faz bem. A embalagem é boa, não danifica o meio ambiente, o sabor, quem fez temperou na medida certa, é gostoso comer inteiro, é gostoso comer batido, do jeito que você comer. Em vez disso, coma uma banana. É coisa boa. E eu estava dizendo hoje de manhã, na escola dominical, comer banana é uma das coisas maravilhosas. Se você come bastante banana, você não vai ter cãibra, você vai ter muito mais saúde se você comer banana. Vai gerar em você alegria, triptofano. Na banana gera serotonina, é o hormônio do prazer. Aí eu brinco com isso. Alguém algum dia viu um macaco com depressão? Por que será? Arruma, minha filha, para me pegar aqui, ok? Tá no jeito? Por que será? Talvez seja porque macaco come muita banana. Hoje outro mal do século que o diabo enfia no corpo das pessoas: depressão. E que é depressão? É a ausência dos sonhos. Não sonha mais, não idealiza mais. Crentes com depressão. E aí a ciência fala: não, é uma patologia. É, claro que é. É uma patologia que se manifestou inclusive no corpo físico. Não dorme mais, não come direito, vai ficar doente. Mas qual foi a raiz da depressão? Pensa, o cérebro não produziu mais os hormônios que deveria receber do organismo. E aí juntou com a preocupação das contas para pagar, juntou com a preocupação do dia a dia, com o aluguel, com isso, com aquilo, depressão, não dorme. Vocês já prestaram atenção que pessoas que têm deficiência mental, né, às vezes até andando pela rua, eles até comem coisas, pegam no lixo e tudo mais, mas essas pessoas vivem bastante. Vocês já pararam para pensar nisso? Vive! Eu conheço aqui na missionária, eu cheguei, tinha um moço que tem deficiência mental, né? E eu estou em São Paulo há mais de 40 anos. Esses dias passando na missionária, quem é que eu vejo? O mesmo, andando na rua do mesmo jeito, envelheceu um pouco, mas nem tanto. Aí, por que essas pessoas vivem? Não é o sentido de viver com qualidade. Ou vou mudar. Por que essas pessoas demoram para morrer? É porque elas não têm preocupação. Elas não estão preocupadas se tem dinheiro para pagar aluguel, se tem boleto para pagar, mandar o filho para a escola, pagar a escola. Não estão preocupadas se querem ir ao médico. Elas não estão preocupadas com nada disso. Então, elas vivem muito. Ou seja, demoram muito, porque viver e demorar para morrer tem diferença. Elas demoram muito para morrer. Então, o que nós concluímos com isso? Que a preocupação mata rápido, destrói o teu corpo rápido. Talvez seja por isso que a Bíblia diz assim, lançai sobre Deus as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É isso mesmo. Confia no Senhor. Olharei para os montes, de onde me virá o socorro? Ai, meu Deus. Não é do Chaves, não é do como é que é o personagem lá?
Não contava com a minha astúcia? Do Chapolin, não é dele. Olharei para os montes, de onde me virá o socorro? Aí a resposta em seguida: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, e o mar, e todas as coisas. Tá bom para você? Esse tá bom para você? Ele fez o céu, a terra, o mar, tudo. Tá bom? Pois é, depressão é uma das coisas que o inimigo usa hoje para arrebentar com o corpo. Desânimo. E outra coisa, muito ocupado. Falei hoje na escola bíblica. Vai falar com o irmão: e aí, irmão, que eu não vi você na escola, não vi você no culto? Pastor, estou muito ocupado. Você já viu que a gente mente muito com essa coisa? A pessoa fala assim: e aí, por que você não apareceu mais? Você fala assim: a correria. A correria, às vezes você não está fazendo nada, mas é a correria. Então veja só, estou muito ocupado. Mas tem gente realmente muito ocupada. É a correria. É a produção exagerada. Isso também não agrada a Deus, porque Ele nos deu o Cronos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 24 horas dividido em 3 turnos, 8 para trabalhar, 8 para dormir, 8 para a sua família vir para a igreja para o seu lazer. Tem gente que trabalha 16, trabalha 20 horas e dorme 4. Vai ficar doente. Vai ficar doente. Lembre-se do que eu sempre digo: a vida é como um cartão de crédito. Você gasta antes, a conta chega depois. E quando ela chega, tem que pagar. Porque se não pagar, ela vai só aumentando. E no Brasil, então, mas não é de cartão, eu estou falando figurativo. Ok? Então, estou muito ocupado, muito ocupado. Descansa no Senhor. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está preparando o alimento para nós. Olha, agora são 8h23 da noite. Se você sair ali fora, eu duvido que você encontre o sol, a menos que você vá lá no Oriente, no Japão. Mas aqui no Ocidente, ninguém essa hora consegue ver o sol. Mas eu garanto a você que amanhã, quando você levantar de manhã, Deus já preparou o sol para iluminar a terra. Isso aqui não mofar e a gente poder viver muito mais tempo. Então não se preocupa, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas o diabo diz a você: trabalhe, 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 ganhe dinheiro, ganhe dinheiro, ganhe dinheiro. Esquece esse negócio de igreja, ganha dinheiro. Você ganha dinheiro, vai ficar rico temporariamente, vai morrer e vai deixar para quem não fez nada. Isso tem futuro? Isso tem futuro? Nenhum. Você vai deixar tudo que você tinha para os outros, inclusive a tua mulher, o teu marido. E para as mulheres eu gosto de falar isso, porque vocês têm um ciúme brabo dos maridos. Então, se você não olhar para isso, você vai morrer. E o teu marido vai ficar para outra, e ele vai dormir com ela na sua cama. E se der certo, o tamanho das tuas roupas ela vai até usar. Ela vai usar a tua máquina de lavar. Ela vai usar o teu fogão. Ela vai usar a tua geladeira. E para os homens? Ninguém mexe com a minha mulher. Então vai com calma para você poder viver com ela um bom tempo. Porque senão tu vai morrer. Um outro cara vai dormir com a tua mulher na tua cama. Na cama que você dormia com ela. E se der certo, ele vai usar até as tuas roupas. Ele vai sair no teu carro. Olha, irmãos, eu sei que vocês... O pastor, por que está falando isso? Ele vai usar o teu carro para sair com a tua mulher, vai tomar sorvete com ela no shopping, e se ela falar sobre você, o outro ainda vai dizer assim: esquece, esse cara já morreu. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Não entra no papo do diabo não, já vamos concluir. E danificar o corpo? Tem gente que não parece mais com gente, meu. Não parece. Eu vi um vídeo essa semana de pessoas totalmente alteradas. Tem gente com cara de cachorro. Tem gente com cara de animais. Modificou tudo. A língua não é mais do mesmo jeito. As orelhas não é mais do mesmo jeito. Danificou tudo. Olha que coisa absurda, né? E muitos que não só pensam, mas já deram cabo à vida. Já se mataram.
quando alguém morre, se suicida. Isso é uma polêmica que eu não quero entrar nisso, mas eu acho que se há uma forma de perder a salvação, possivelmente ela seja uma, mas eu não estou afirmando e nem desafirmando. Mas o único que tem o direito de na hora certa tirar a vida é aquele que deu. Não aquele que recebeu, mas aquele que deu. Agora, para a gente concluir. Ufa! Depois de passar por toda essa turbulência falando sobre demônios. O corpo da igreja. Escuta isso, meu irmão. Escuta isso como quem come pudim da Nice. Devagarinho, para não acabar logo. Então, escuta isso. O corpo da igreja, quando eu falo corpo da igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, eu estou falando dos remidos do Senhor. O corpo da igreja, limpo do pecado, através da purificação pelo arrependimento e pelo poder do Evangelho, que Paulo diz que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Nos deu novamente autoridade contra toda a ilegalidade do inimigo e de seus demônios. Agora, em Cristo, nós recebemos autoridade. E olha, lá em Atos, no capítulo 3, no capítulo 2, ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus desce sobre 120 irmãos que foram pacientes, e dos 500 sobraram 120, estavam ali e foram cheios do Espírito Santo. A palavra diz que Pedro, naquele dia, cheio do Espírito de Deus, ele prega uma mensagem e cerca de 3.000 almas se convertem. Agora já eram 3.120 corpos cheios do Espírito Santo e sabendo da legalidade que Deus estava dando a eles. E Jesus, ao subir para os céus, escuta isso, disse: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Portanto, ele quis dizer: estou dando a vocês, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia! Esse poder. E ainda para encerrar, antes, olha que coisa maravilhosa, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas antes de subir aos céus, aí ele olha para mim, olha para você, olha para os remidos, ele diz agora, e não é mais ele diz assim: agora vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Eu sou, lá no passado, agora é vocês. O negócio agora é com vocês. A autoridade está com vocês. Por isso que eu te falo, meu irmão, o diabo e seus demônios sabem que aqueles que estão debaixo da unção de Deus, debaixo da autoridade legal, nasceram aqui, têm um corpo, foram cheios do Espírito Santo, assim como foi Jesus. Ele não tem nada disso, e nem seus demônios têm. Imigrantes ilegais, como eu disse, então eles passam bem longe de você. Eu não concordo com essa coisa de crentes morrendo de medo, ou dizendo, estou vendo isso ou aquilo. Não, querido, o imigrante ilegal passa longe da autoridade do país. Então, Satanás e seus demônios passam longe daqueles que têm a unção de Deus sobre suas vidas. Aleluia. Porque quem está errado, quem não está certo, não fica... São uns gaiatos. Esses dias eu vi um vídeo, existe uma coisa mais imbecil do que isso? Uma viatura logo de quem? Da rota. Parou numa rua, aí vem um engraçadinho, de moto, sem camisa, sem capacete, deu uma volta em volta da viatura, o outro filmando, para receber like, né? Deu uma volta em volta da viatura, os policiais ali do lado de fora, ele na moto. Aí, mais outra volta. Na terceira volta, o policial pulou no cangote dele, derrubou ele da moto, meteu a algema nele e levou preso. Aí você vai para os comentários, bem feito. O que leva uma pessoa a brincar com a autoridade? O que leva a desafiar uma autoridade? É só para quem não... Entendeu? Então que você tenha entendido essa palavra. Os demônios conhecem territórios. Se você está no território santo de Jesus,
foi comprado, lavado, remido, cheio do Espírito Santo. Esse território, só Deus. Esse território, só o Espírito Santo de Deus. Esse território. Então, resumindo, corpo do homem de Jesus teve que nascer aqui. O inimigo e seus demônios não. Eles não nasceram. Eles vieram de forma ilegal, expulsos do paraíso. Estão de forma ilegal. Portanto, quando eu digo, ai pastor, nós estamos com medo, o que vai acontecer com a igreja? Vai acontecer só o que Deus permitir. Só o que Deus permitir. Se Ele não permitir, ninguém faz nada. Ninguém toca. Ninguém mexe. Não. Antigamente no exército, não sei aonde, não podia ter gente assim, assim, assim. E aqui na igreja? Agora já pode, e aqui? Aqui pode. Só que venha como está. É a palavra. Mas não vai ficar como está, porque Jesus vai transformar. E se não se sujeitar, a Bíblia diz que o imundo não permanece no meio da congregação dos santos. Simplesmente vai embora. Simples assim. No céu não entra pecado, irmãos. No céu não entra nada que contamine a cidade. No céu é o céu de Deus. E sem santidade, a Bíblia diz, ninguém verá Deus, nem ninguém. Eu ia citar um líder religioso aqui, mas não vou nem citar. Ninguém verá a Deus. Ah, mas eu tenho um título das Arábias. Eu sou o apóstolo dos apóstolos, enfim. Mas não tenho santidade, você não vai ver a Deus. Aliás, se não tiver, nem crente é. Porque tem gente dentro da igreja que só está dentro da igreja, mas não nasceu de novo. Está na igreja, mas a igreja não está nele. Está aqui, mas Cristo não está nele. Porque quem é de Deus tem prazer de ouvir as coisas de Deus. Quem não é, se cansa, não vê a hora do culto terminar, não vê a hora desse pastor parar de falar. Então guarde esta palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Você, a igreja, é uma bomba de Deus no território do inferno. É, por isso que quando eu oro eu digo, eu não estou pedindo, eu estou ordenando no nome de Jesus, porque Lucas 10:19, o Senhor deixou registrado, diz assim, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e mal algum vos fará, aleluia. E antes ele diz, vão lá, façam discípulos em todas as nações. Esses sinais vão seguir aos que creem, diz o outro evangelista. Esses sinais vão seguir aos que crerem em meu nome. É o Emanuel. A palavra Emanuel pegou um pouco do inglês do man, homem. Ou seja, o El é Deus no homem. É Deus aqui em mim. Esses sinais seguirão aos que tiverem Deus em si, os que crerem. E a primeira coisa que ele disse é o seguinte: em meu nome vocês expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beber alguma coisa mortífera, mal algum vos fará. E quando Jesus manda 70 discípulos, 35 duplas, alguns dizem que foi 72, a Bíblia diz 70. Ele disse, entrem nas casas, coma lá o que tiver, curem os seus enfermos, expulsem os demônios. Mas não é para isso que eu estou mandando vocês. Não leve alforje, não leva marmita, não leva mochila, na linguagem de hoje, não leva nada disso. Ele quis dizer o seguinte: se você for fazer o que eu estou mandando, eu vou sustentar você, eu vou prover para você. Então não leva, mais do que uma muda de roupa, não se preocupe com isso. Eu vou cuidar de você. Mas a mensagem principal, quando vocês chegarem nas casas, digam para as pessoas, a maior das notícias, as boas novas, isso significa evangelho, boas novas. Digam para essas pessoas, ei, o reino de Deus é chegado entre os homens. Olha
Olha que mensagem maravilhosa. O reino de Deus é chegado entre os homens. E aí eu pergunto a você, aonde é que os homens estão? É na terra, até que chegue no céu. Enquanto não chegar lá, é aqui que nós estamos. Se o reino de Deus, até na oração, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim, aqui onde eu moro, na terra, como é aí no céu. O reino de Deus chegou aqui. E se eu vivo o reino de Deus na terra, eu tenho que viver como príncipe de Deus, como princesa de Deus, como súdito de um rei que pagou um alto preço por mim e que não deixa faltar nada para mim. E ele disse, vão, façam isso. E eu assino embaixo, digo o seguinte, ele disse, eu vou estar com vocês. Vocês não estão só, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O olhar dele está sobre nós, igreja. E quando nós vemos isso, a gente fica em paz. Eu me lembro que eu morava lá em cima, uma época, meus filhos eram pequenos, e eu morei ali perto daquela caixa d'água, e tinha uma vendinha de pão ali, né, da janela do sobrado que a gente morava, eu conseguia ver a vendinha de pão. E eu mandei um dia o Jeter, pequenininho, ele tinha 3, 4 anos, e ele era muito sapeca, muito ativo. Pai, eu quero ir comprar o pão e tal. Eu digo, tá bom, meu filho. Quase não passava carro. Aí eu dei o dinheiro para ele, e ele desceu, abriu o portão, e eu lá em cima, na escada, na janela, olhando. Aí ele foi, era uma distânciazinha de menos de 70, 80 metros. Ele foi, e ele ia, e toda vez que ele dava alguns passos, ele olhava para trás. E ele me via na janela, e ele ia mais, olhava de novo. Ele estava na janela, teve uma hora que eu saí da janela, aí ele viu, aí eu apareci de novo, aí eu vi que ele tomou um alento, e ele foi comprar o pão, e eu fiquei na janela. Ele comprou o pão, voltou, eu na janela, olhando, e ele chegou todo cheio, né? Porque foi sozinho comprar o pão. Deus faz assim com a gente, Ele está de olho aonde a gente vai. Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O meu Espírito está em vocês, e vocês são a luz do mundo. Aleluia! Vocês são a luz do mundo. E acrescentou ainda, vocês além de ser a luz, vocês são o sal da terra. Então não fica aí achando que você é pouca coisa. Você é filho de Deus. O teu corpo foi feito para adorar a Deus. A tua voz, os teus olhos, as tuas mãos, as tuas pernas. Quando você entra no hospital, né? É Jesus que está entrando usando tuas pernas. Quando você levanta a mão para orar por alguém que está enfermo, é Jesus usando a tua mão. Quando você abre a boca, é o Espírito de Deus usando a tua boca. Quando você sorri para alguém, é Deus que está sorrindo para alguém. Oração que se pode fazer, Deus, usa-me, usa minha voz, usa meu olhar, usa meu sorriso, usa meus pés, minhas mãos. Talvez seja por isso que lá no Salomão diz lá em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador, principalmente, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Deixa aí na mão de Deus. Seu corpo não foi feito para exaltar o diabo, foi feito para ser referencial, para ser uma propaganda legítima de Deus. É alguém que olha para você e vê Deus em você. Alguém que olha para uma mulher e fala, é diferente. Essa mulher é uma mulher de Deus. Olha para o homem e fala, esse homem é um homem de Deus. Por isso que, às vezes, nós somos conotados como cafonas. Porque tem igreja por aí, críticas à parte, cada um vai prestar conta com Deus um dia. Pastor, pregador, vem pregar no culto de bermudinha, calça estourando, né? Por quê? Copiou do cantor sertanejo, né? Põe tanta, eu não sei como não estoura aquelas calças de tanta força que eles fazem para cantar. Aí o pastor está aqui todo apertadinho, mas todo mundo faz. Irmãs,
copiando coisas do mundo? Não, queridos. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo em você. Amém? Faz sentido que tudo que você ouviu nessa noite? Eu não estou pregando aqui sobre religiosidade, não. Eu estou dizendo que você é filho de Deus, filha de Deus, tem que se comportar como tal, e o corpo pertence ao Senhor. Eu disse hoje de manhã e vou repetir. Meu corpo, minhas regras. Opa, esquece aí. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. É mesmo, corta os teus punhos aí para você ver. Você vai ser processado. Vai ser incriminado. Você não pode cortar teus pulsos. Mas o corpo é meu, eu corto meus pulsos. Corta, vai parar na delegacia. Se você não morrer, vai responder um processo. Talvez em liberdade, mas vai. Porque você atentou contra o seu corpo. O corpo não é seu. Aliás, nós não temos nada nosso aqui. O corpo não é nosso. A vida não é nossa. O ar que nós respiramos não é nosso. Os filhos não são nossos, a casa que você mora não é sua, o carro que você anda não é seu, é tudo concessão, umas de Deus, outras do governo. O carro e a casa, por exemplo, é minha casa, é meu carro, não paga os impostos para você ver. O governo toma de você, lacra, põe teu carro em cima do guincho, leva embora. A tua casa ele lacra, leiloa e vende para o teu vizinho, se ele quiser comprar. Nada é seu. Os filhos são nossos, os filhos são ilustres passageiros pelas nossas casas. Nós os criamos, Deus permite a nós cuidar deles enquanto são solteiros, depois eles casam, vão construir a família deles, vão continuar sendo filhos, até o último dia nosso e deles, mas eles não, passou. Tanto que tem família que não entende isso e tem problemas. Por que sogra tem problema com nora? Geralmente por causa disso. Ela levou meu menino. Meu menino. Foi seu menino um dia, hoje é o marido dela, é o problema dela, agora ela cuida dele. Mas meu menino só come o ovo assim. Ele vai aprender a comer assim agora. Simples assim. Então que Deus nos abençoe, queridos. As mães estão rindo aí, né? A Cláudia até riu ali. Quando o Caio casar, Gabi casar, Lucas casar. No começo pode até ir lá. Olha, Luquinha gosta de bife assim. Aí a mulher do Luquinha vai dizer, tá bom, minha sogra, eu vou fazer assim. 2 meses depois está lá a Cláudia de novo. E aí, está fazendo o bife do jeito que Luquinhas gosta? Aí a Suzana, mulher do Lucas, já dá um toque para ele. Avisa para tua mãe não ficar se metendo aqui em casa não, porque o bife aqui eu faço do jeito que eu... Aí lá vai a Cláudia de novo, acho que isso nunca vai acontecer com ela. Vai a Cláudia de novo. E aí, e o bife do Luquinha? Aí ela já deu o primeiro sinal para o Luquinha, agora vai dizer, fala para aquela velha não me se meter mais no nosso casamento. Aí quando a Cláudia liga, então em casa estamos indo aí. Aí ela já fala, ei cara, vamos sair, vamos. Inventa já uma saída para não receber a sogra. Então, cada fase é uma fase. Que Deus nos abençoe, aplauda a Ele seja a honra, a glória, o domínio, o louvor, para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém.